Ela foi traída pelo homem que achava que seria seu futuro. No mesmo dia, perdeu o amor, a confiança e o chão. Mas o que ninguém esperava é que, horas depois, ela aceitaria se casar com um homem perigoso, um chefe da máfia conhecido por não ter coração. Ela achou que estava entrando no inferno, mas acabou encontrando o homem que faria tudo por ela. E quando o passado voltou para destruí-la, foi aí que ele mostrou até onde iria por amor. Essa história vai te mostrar como uma traição pode destruir, mas também pode levar você exatamente para onde deveria estar. Antes de começarmos, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e dizer a cidade e país que está assistindo. Vamos lá! A manhã começava como qualquer outra na vida de Han Seo-yeon. O sol atravessava suavemente a janela do pequeno apartamento, iluminando o rosto dela enquanto organizava cuidadosamente a mesa de café. Havia um cuidado especial em cada detalhe. As xícaras alinhadas, o pão ainda quente, o café recém-passado. Ela olhou para o celular e sorriu. Uma mensagem de Kim Do-woon piscava na tela. Estou com saudade. Vamos nos ver hoje à noite? Seo-yeon segurou o celular com carinho, como se aquelas palavras fossem mais do que um simples convite. Eram uma promessa. Afinal, depois de 3 anos juntos, ela acreditava que finalmente estavam prestes a dar o próximo passo. Hoje vai ser diferente, murmurou para si mesma, com um brilho nos olhos. Ela não sabia, mas seria mesmo. Só que não da forma que esperava. Ao longo do dia, Seo-yeon trabalhou distraída, perdida em pensamentos. Seus colegas até perceberam o sorriso constante, leve, quase bobo. Alguém está apaixonada hoje, comentou uma colega provocando. Seo-yeon riu sem negar. Talvez hoje ele peça algo importante, e no fundo ela acreditava nisso. A noite chegou carregada de expectativa. Seo-yeon escolheu seu melhor vestido. Nada extravagante, apenas elegante o suficiente para marcar um momento especial. Ela respirou fundo antes de sair, como se estivesse prestes a atravessar um portal invisível entre o presente e o futuro que sempre sonhou. O restaurante era sofisticado, iluminado por luzes suaves e música baixa, mas Do-woon ainda não havia chegado. Ele deve estar atrasado, pensou, tentando manter a calma. Minutos passaram, e então algo chamou sua atenção. Uma risada, familiar demais. Seo-yeon virou o rosto lentamente e seu mundo parou. Ali, em uma mesa mais afastada, estavam Kim Do-woon e Han So-min, muito próximos. Próximos demais. O sorriso dele, aquele sorriso que ela conhecia tão bem, não era para ela. E o olhar de So-min não era de amizade. Era intimidade, era cumplicidade, era traição. Por alguns segundos, Seo-yeon não conseguiu se mover. O som ao redor desapareceu. As vozes, a música, tudo ficou distante. Restava apenas aquela cena, repetindo como um pesadelo. Ela deu um passo, depois outro, até parar diante da mesa. Os dois levantaram o olhar. E o silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Seo-yeon! Do-woon tentou falar, surpreso, mas ela não respondeu imediatamente. Seus olhos foram direto para So-min. Desde quando? A pergunta saiu baixa, mas firme. So-min cruzou os braços sem demonstrar vergonha. Você demorou para perceber? Aquilo atingiu mais forte do que qualquer tapa. Seo-yeon respirou fundo, tentando manter o controle, mas sua voz carregava dor. Você era minha amiga, So-min deu de ombros. Eu só peguei algo que nunca foi realmente seu. Do-woon tentou intervir, desconfortável. Não é assim, Seo-yeon. A gente ia te contar. Ela finalmente olhou para ele, e naquele instante, algo dentro dela quebrou. Não era só a traição. Era perceber que tudo o que ela acreditava nunca existiu de verdade. Quando? Perguntou com um sorriso triste. No nosso aniversário? Ou depois de prometer que queria casar comigo? Do-woon desviou o olhar. E isso foi suficiente.
Seo Yon soltou uma pequena risada, quase incrédula. Engraçado, disse, balançando a cabeça. Eu estava me preparando para a melhor noite da minha vida. Ela olhou para os dois uma última vez, sem lágrimas, sem escândalo. Apenas um silêncio pesado. Obrigada por me mostrarem quem vocês realmente são. E então virou as costas. Do lado de fora o ar parecia diferente, frio, pesado, real. Seo Yon caminhou sem direção por alguns passos, até parar. Seu corpo finalmente reagiu. A dor veio de uma vez só. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas pela primeira vez ela não tentou segurar. Como eu fui tão cega, sussurrou. Mas no meio da dor, algo começou a surgir. Não era força ainda, era vazio. E dentro daquele vazio, uma decisão começava a se formar. Ela limpou o rosto lentamente, respirou fundo e levantou o olhar. Aquela não seria a mulher que sairia destruída dessa história. Não dessa vez. Mal sabia ela que naquela mesma noite, uma decisão impulsiva mudaria completamente o seu destino e colocaria em seu caminho o homem mais perigoso e inesperadamente mais gentil que ela já conheceria. A cidade parecia mais barulhenta naquela noite. Ou talvez fosse apenas a mente de Han Seo-yeon tentando lidar com tudo ao mesmo tempo. Ela caminhava sem direção, ainda vestida para um encontro que nunca aconteceu. O salto alto já começava a incomodar, mas ela não parava. Era como se, ao parar, a dor fosse alcançá-la de vez. 3 anos, murmurou rindo sem humor. 3 anos jogados fora. Seu celular vibrou. Nome na tela, Kim Do-woon. Ela olhou por alguns segundos e desligou. Logo depois, outra notificação. Han So-min. Seo Yon soltou um suspiro longo e simplesmente desligou o aparelho. Chega! Sem perceber, seus passos a levaram até uma área mais silenciosa da cidade. Um prédio imponente se destacava entre os outros, elegante, moderno e estranhamente intimidador. Na entrada, seguranças, carros de luxo. Um ambiente que claramente não fazia parte da rotina dela. Seo Yon franziu a testa. Onde eu vim parar? Antes que pudesse pensar em voltar, uma movimentação chamou a atenção. Um grupo de homens saiu do prédio com postura rígida. No centro deles, alguém caminhava com calma, como se o mundo ao redor simplesmente se ajustasse à sua presença. Kang Tae-hyun. Mesmo sem saber quem ele era, Seo Yon sentiu. Algo naquele homem era diferente. Não era apenas a aparência impecável ou o olhar firme. Era controle, silêncio, perigo. No mesmo instante, um dos seguranças percebeu Seo Yon parada ali. Senhorita, esta área é restrita. Seo Yon piscou, voltando à realidade. Eu só estava indo embora, mas antes que terminasse, um tropeço. O salto falhou. E no reflexo, ela acabou dando um passo à frente, direto na direção de Tae-hyun. O impacto foi leve, mas suficiente para congelar o ambiente inteiro. Os seguranças ficaram em alerta. Seo Yon arregalou os olhos. Eu sinto muito. Eu não vi. Ela levantou o olhar devagar e encontrou os olhos dele. Por um segundo, ninguém falou nada. Tae-hyun apenas a observava. Sem irritação, sem pressa, como se estivesse tentando entender algo que não fazia sentido. Seo Yon sentiu o coração acelerar. Eu já estou indo. Ela tentou sair rapidamente, mas ele falou, você está chorando. A voz dele era calma. Grave, direta. Seo Yon travou. Isso não é da sua conta. Resposta rápida, defensiva. Mas sua voz falhou no final. Um dos seguranças se aproximou incomodado. Senhor, quer que a gente Tae-hyun levantou a mão. Silêncio imediato. Ele continuou olhando para Seo Yon. Alguém te machucou. Não era uma pergunta, era uma constatação. Seo Yon soltou uma pequena risada sem humor. Você não faz ideia, e talvez tenha sido o cansaço, a dor, ou simplesmente o impulso de alguém que não tinha mais nada a perder. Mas naquele momento, Seo Yon fez algo completamente inesperado. Ela cruzou os braços, olhou diretamente para ele e disse, quer se casar comigo?
O mundo parou. Os seguranças ficaram imóveis. Um deles até tossiu, tentando disfarçar o choque. Seo-yeon piscou, percebendo o que tinha acabado de dizer. Espera! Isso saiu errado, mas já era tarde. Tae-hyun inclinou levemente a cabeça, interessado. Por quê? Simples. Direto. Como se aquilo fosse uma proposta de negócios. Seo-yeon respirou fundo e, pela primeira vez desde o restaurante, foi completamente honesta. Porque eu acabei de descobrir que desperdicei 3 anos da minha vida com a pessoa errada. Ela deu um meio sorriso, cansado. E acho que preciso fazer algo realmente estúpido para compensar. Um dos seguranças não segurou. Senhor, isso claramente. Tae-hyun interrompeu, sem sequer olhar. Ele voltou sua atenção para ela. Mas sério agora. Casamento não é algo que se propõe a um estranho na rua. Seo-yeon deu de ombros. E traição também não é algo que se espera depois de 3 anos. Ainda assim aconteceu. Ponto. Direto, sem filtro. Um pequeno silêncio se formou. E então, para surpresa de todos, Tae-hyun deu um leve sorriso. Quase imperceptível. Interessante. Seo-yeon franziu a testa. Isso foi um sim ou um você é maluca? Ainda estou decidindo, respondeu ele, sem perder a calma. Ele deu um passo mais próximo. Se eu aceitar, você não poderá voltar atrás facilmente. Seo-yeon sustentou o olhar. Mesmo com o coração acelerado, eu já não tenho para onde voltar, mas um silêncio, mais intenso, mais decisivo. Então, Tae-hyun virou-se para um de seus homens. Preparem os documentos. Seo-yeon arregalou os olhos. Espera, você está falando sério? Ele olhou para ela completamente tranquilo. Foi você quem propôs. Ela soltou uma risada nervosa. Eu estava emocionalmente abalada. Eu também não costumo aceitar propostas impulsivas, mas hoje parece um bom dia para exceções. Seo-yeon ficou em silêncio, processando, confusa, assustada e estranhamente curiosa. Sem perceber, aquela decisão impensada não estava destruindo sua vida, estava apenas começando a mudá-la completamente. O som da caneta assinando o contrato pareceu alto demais para Han Seo-yeon. Era oficial. Ela tinha acabado de se casar. Com um homem que conheceu há poucas horas. Um homem que, pelo que tudo indicava, não era alguém comum. Seo-yeon olhou para o papel. Depois para Kang Tae-hyun. Isso realmente aconteceu. Tae-hyun, impecável como sempre, apenas ajustou o punho do terno. Sim, resposta simples, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu acabei de casar com um estranho. Ela murmurou. Tecnicamente, ainda somos estranhos casados, respondeu ele com a mesma calma. Seo-yeon piscou. Isso não ajuda. À frente de uma mansão imensa, portões altos, segurança reforçada, carros alinhados. Seo-yeon ficou parada por alguns segundos, olhando tudo. Eu devia ter pedido um tempo para pensar. Ainda pode, disse Tae-hyun. Ela virou rápido. Sério? Não. E então, você está brincando comigo? Um pouco. Seo-yeon ficou encarando ele. Você sabe fazer piadas? Estou aprendendo. A resposta foi tão sincera que ela não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Assim que entraram, uma fila de funcionários se formou instantaneamente. Todos se curvaram ao mesmo tempo. Bem-vinda, senhora! Seo-yeon travou. Senhora? Ela olhou para trás como se fosse outra pessoa. Tem certeza que é comigo? Um dos funcionários respondeu sério. A partir de hoje, a senhora é a esposa do chefe. Seo-yeon virou lentamente para Tae-hyun. Chefe? Ele apenas a observava. Conversamos sobre isso depois. Não, a gente conversa agora. Mas antes que pudesse continuar, um homem alto e sério se aproximou. Senhor, precisamos revisar a reunião de amanhã. Ele parou ao ver Seo-yeon, analisou dos pés à cabeça. Então, essa é a esposa? Seo-yeon cruzou os braços. Essa tem nome. Tae-hyun respondeu sem hesitar. Han Seo-yeon. Minha esposa. O homem pareceu surpreso, mas se curvou levemente. Peço desculpas, senhora.
Seo Yeon piscou. Isso é estranho demais. Minutos depois, ela estava sendo guiada pela casa como se estivesse em um tour completamente surreal. Essa é a sala principal. Aqui é a área de reuniões. Ala de segurança. Sala de treinamento. Seo Yeon parou. Sala de treinamento? Sim. Treinamento de quê? O funcionário olhou discretamente para Tae-hyun. Tae-hyun respondeu. Defesa. Isso inclui armas. Às vezes. Seo Yeon respirou fundo. Ok, murmurou eu, definitivamente me casei com alguém perigoso. Mais tarde, no quarto, grande demais, organizado demais, perfeito demais. Seo Yeon ficou parada no meio do espaço, sem saber exatamente o que fazer. A porta abriu. Tae-hyun entrou. Ela imediatamente ficou tensa. Certo, disse ela. Rápida, precisamos estabelecer algumas regras. Ele assentiu. Concordo. Nada de... Ela gesticulou sem jeito invadir espaço pessoal. Certo. Nada de decisões estranhas sem me avisar. Certo. E ela hesitou, isso é só um casamento de fachada. Tae-hyun a observou por um segundo a mais. Se é isso que você quer. A resposta veio sem resistência, sem pressão, sem insistência, e isso a desarmou completamente. Seo Yeon piscou. Você não vai discutir? Não, nem tentar mudar minha opinião? Não. Pausa. Eu respeito seus limites. Aquilo ela não esperava, nem de longe. Mais tarde, naquela noite, Seo Yeon saiu do quarto, sem conseguir dormir. A casa estava silenciosa. Grande demais. Estranha demais. Seguiu pelo corredor, até ver uma luz acesa na cozinha. Se aproximou devagar e parou na porta. Kang Tae-hyun, de avental, segurando uma colher, claramente tentando cozinhar. Seo Yeon piscou várias vezes. Isso é... real? Ele virou sem parecer constrangido. Você disse que não tinha comido direito hoje. Eu disse isso? Disse, indiretamente. Ela entrou ainda processando. Você é um chefe da máfia, fazendo comida às 2 da manhã? Estou tentando. Tentando o quê? Não ser um péssimo marido. Seo Yeon não conseguiu responder imediatamente. Ele colocou o prato na frente dela. Visual duvidoso, formato estranho. Isso é... era para ser omelete. E o que aconteceu? Ainda estou aprendendo. Ela olhou para o prato, depois para ele. E então... riu. Pela primeira vez desde tudo o que aconteceu. Uma risada leve, sincera. Tae-hyun observou em silêncio, como se aquele som fosse algo raro, valioso. Seo Yeon pegou um pedaço, provou, fez uma expressão pensativa. Está ruim? Está... mas é o melhor prato ruim que já comi. E pela primeira vez, Kang Tae-hyun sorriu de verdade. Naquele momento, sem perceber, Seo Yeon começou a entender que talvez aquele casamento estranho não fosse um erro. Os dias começaram a passar, de um jeito estranho, leve e completamente diferente do que Han Seo Yeon imaginava. No início ela mantinha distância, era automático. Respostas curtas, evitar contato visual, criar barreiras invisíveis. Mas Kang Tae-hyun nunca forçava nada. Pelo contrário, ele parecia atento, sempre. Você não tomou café. A voz dele surgiu atrás dela, em uma manhã qualquer. Seo Yeon virou surpresa. Eu não estou com fome. Ele apenas assentiu. Entendi. E saiu. Simples assim, sem insistir, sem pressão. 5 minutos depois, uma bandeja apareceu na mesa, com comida leve, do jeito que ela gostava. Seo Yeon ficou olhando, confusa. Eu nem pedi. Um dos funcionários respondeu. O senhor pediu para deixar pronto, caso a senhora mudasse de ideia. Ela não disse nada, mas comeu. Outro dia, chuva forte. Seo Yeon estava pronta para sair. Eu volto antes do jantar. Tae-hyun do outro lado da sala. Não vai. Ela franziu a testa. Como assim? Está chovendo muito. Eu tenho compromisso. Ele caminhou até ela. Calmo. Eu levo você. Seo Yeon cruzou os braços. Você não precisa... Eu quero. Simples. Direto. Sem discussão. Dentro do carro.
mas não era desconfortável. Era novo. Ela olhou pela janela e falou sem pensar. Você sempre faz isso? Isso o quê? Cuida das pessoas assim. Ele demorou um pouco para responder. Não, só de você. Seo-yeon desviou o olhar rapidamente. O coração acelerou. E ela não gostou disso porque aquilo era perigoso. Mais tarde, um pequeno incidente mudou tudo. Seo-yeon estava em uma loja, sozinha, quando uma voz conhecida surgiu atrás dela. Então você sumiu mesmo. Ela congelou, virou lentamente. Kim Do-woon. O sorriso dele, o mesmo de antes. Mas agora não causava o mesmo efeito. Você está bem diferente, ele comentou, analisando. Você não mudou nada, ela respondeu, direta. Ele riu. Você sempre foi dramática. E então deu um passo mais perto. Vamos conversar. Como antes! Antes! A palavra quase fez ela recuar. Quase, mas não dessa vez. Não existe mais como antes. A voz dela saiu firme, mesmo com o coração batendo forte. Do-woon suspirou, impaciente. Você está exagerando. Aquilo não foi nada demais. Seo-yeon sentiu algo mudar dentro dela. Não era dor, era clareza. Você me traiu com a minha melhor amiga, isso foi tudo. Ele tentou rir, mas havia irritação agora. E você resolveu o quê? Se casar com qualquer um? Antes que ela respondesse, uma presença surgiu ao lado dela. Calma, firme, imponente. Kang Tae-hyun. Ela não se casou com qualquer um. A voz dele era baixa, mas carregava peso. Do-woon travou por um segundo. E você é quem? Tae-hyun nem olhou diretamente para ele. Se posicionou levemente à frente de Seo-yeon. Alguém que não permitiria que ela fosse tratada dessa forma. Seo-yeon olhou para Tae-hyun. Surpresa. Não havia agressividade exagerada, nem ameaça direta, mas havia algo muito mais forte. Presença, proteção, respeito. Do-woon riu, desconfortável. Isso é ridículo, mas deu um passo para trás. Vamos, Seo-yeon, disse Tae-hyun suavemente. E dessa vez, ela foi, sem hesitar. Do lado de fora, o ar parecia mais leve. Seo-yeon parou. Olhou para ele. Você não precisava ter feito aquilo. Eu sei, mas quis fazer. Ela respirou fundo. Eu podia ter resolvido sozinha. Eu sei. Ele a encarou com calma. Mas você não precisa fazer tudo sozinha. Aquilo atingiu direto. Seo-yeon desviou o olhar, tentando esconder o impacto. Você fala como se me conhecesse há anos. Não, mas estou prestando atenção. E naquele momento, algo dentro dela mudou. De verdade. Pela primeira vez, ela não viu Kang Tae-hyun como um estranho. Nem como um erro impulsivo, mas como alguém em quem ela poderia, talvez, começar a confiar. E talvez isso fosse ainda mais assustador do que qualquer decisão impulsiva que ela já tivesse tomado. O que estava calmo. Não durou muito. Alguns dias depois do encontro inesperado, Han Seo-yeon começou a perceber algo estranho. Olhares, sussurros, mensagens indiretas nas redes sociais. Uma foto, postada por Han So-min. Legenda. Algumas pessoas sempre souberam ocupar o lugar certo. Outras só estavam de passagem. Seo-yeon ficou em silêncio, olhando a tela. Antes, aquilo teria destruído ela, mas agora só causou incômodo, infantil, murmurou, deixando o celular de lado. Mas o passado ainda não tinha terminado. Naquela noite, Tae-hyun organizava um evento, um jantar importante, pessoas influentes, negócios. Imagem, você não precisa ir, ele disse, ajustando o terno. Seo-yeon levantou o olhar. Eu sou sua esposa, não sou? Então eu vou. Ele a observou por alguns segundos e assentiu. Então fique ao meu lado. Ela não sabia, mas aquela decisão traria tudo de volta. O salão estava impecável, luzes sofisticadas, música suave, olhares atentos. Seo-yeon entrou ao lado de Tae-hyun, elegante, confiante, diferente. E então aconteceu. Do outro lado do salão,
Kim Do-woon, e ao lado dele, Han So-min. O sorriso de So-min surgiu primeiro, lento. Provocador! Olha só quem resolveu aparecer, disse ela se aproximando. Seo-yeon manteve a postura. Não sabia que vocês frequentavam lugares assim. So-min riu. As coisas mudam. O olhar dela deslizou para Tae-hyun. Vejo que você também... Mudou rápido demais. Do-woon deu um passo à frente. Seo-yeon, podemos conversar? Antes, ela teria aceitado. Talvez com esperança, talvez com dor. Mas agora, ela apenas respondeu. Não, simples, direto. So-min arqueou a sobrancelha. Nossa, que frieza. Aprendi com pessoas erradas, respondeu Seo-yeon sem perder o tom. O clima começou a pesar. Algumas pessoas ao redor já observavam. Do-woon suspirou irritado. Você está fazendo um teatro desnecessário. Não, Seo-yeon respondeu. Eu só parei de aceitar desrespeito. So-min cruzou os braços. Você realmente acha que ganhou alguma coisa com isso? Ela olhou ao redor com desdém. Esse casamento, isso tudo, é só aparência. E então, o momento decisivo. Seo-yeon deu um passo à frente. Calma, segura. Talvez seja. Mas ainda assim, é mais real do que qualquer coisa que eu vivi com vocês dois. Aquilo atingiu, direto. Do-woon tentou reagir. Você não pode falar assim, mas foi interrompido. Ela pode. A voz de Kang Tae-hyun não foi alta, mas o efeito foi imediato. O salão ficou em silêncio. Ele se posicionou ao lado de Seo-yeon, sem pressa, sem tensão aparente, mas com presença absoluta. E a partir de agora, continuou ele, eu sugiro que vocês escolham melhor como se dirigem a ela. So-min riu, tentando disfarçar o desconforto. Ou o quê? Tae-hyun a encarou. E pela primeira vez havia algo mais frio ali. Ou vocês não vão gostar das consequências. Não foi uma ameaça exagerada. Não houve gritos, mas todos entenderam. Do-woon puxou So-min discretamente. Vamos. E pela primeira vez, eles recuaram. Seo-yeon ficou parada, processando, não pela discussão, mas pelo que sentiu. Alívio, força, liberdade. Ela olhou para Tae-hyun. Você sempre faz isso? Isso o quê? Aparece no momento certo. Ele pensou por um segundo. Ainda estou aprendendo o momento certo. Ela sorriu, levemente, e então, sem perceber, deu um pequeno passo mais perto dele. Dessa vez, não por impulso, não por dor, mas por escolha. Naquele momento, Seo-yeon não estava mais fugindo do passado. Ela estava finalmente deixando ele para trás. A noite já estava silenciosa quando eles voltaram. Depois de tudo, das palavras, dos olhares, do passado finalmente enfrentado, a mansão parecia diferente. Ou talvez fosse apenas Han Seo-yeon que não era mais a mesma. Ela caminhou lentamente pelo corredor, sem pressa, sem aquele peso no peito que carregou por tanto tempo. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia leve. Parou em frente à janela. A cidade brilhava lá fora, mas seus pensamentos estavam ali dentro, naquele lugar, naquela nova vida. Você está diferente. A voz de Kang Tae-hyun surgiu atrás dela, calma, familiar. Seo-yeon sorriu de leve, sem virar imediatamente. Eu estava pensando nisso agora. Ela respirou fundo. Acho que finalmente estou bem. Ela virou e encontrou ele ali, sem a postura rígida de sempre, sem a distância de antes, apenas presente. Obrigada, disse ela. Simples, sincero. Tae-hyun franziu levemente a testa. Pelo quê? Ela deu um pequeno passo à frente, por não ser como eles, por não ser como o que eu achei que merecia. Ele a observou em silêncio, como se aquelas palavras tivessem mais peso do que qualquer outra coisa que já ouviu. Você merece mais do que isso, respondeu ele. Baixo, direto. Seo-yeon sentiu o coração apertar, mas não de dor, era diferente. Ela riu de leve. Engraçado. Eu me casei com você tentando esquecer alguém. Ela levantou o olhar. E acabei encontrando alguém que eu nunca imaginei. Tae-hyun deu um passo mais perto. Agora, não havia espaço entre eles.
Seo-yeon. A forma como ele disse o nome dela não era distante, não era formal, era pessoal. Se isso ainda for apenas um acordo para você, ele hesitou. Pela primeira vez. Eu entendo. Ela piscou, surpresa. Mas para mim... Ele respirou fundo, como se estivesse escolhendo cada palavra. Já não é mais. O tempo pareceu desacelerar. Seo-yeon ficou em silêncio, sentindo cada batida do coração. Ela poderia recuar, poderia dizer que ainda era cedo, poderia se proteger. Mas não fez. Em vez disso, deu mais um passo. Para mim também não, mas agora. Tae-hyun a olhou, como se quisesse ter certeza. Tem certeza? Ela sorriu. Dessa vez, sem medo. Pela primeira vez. Eu tenho. E então, sem pressa, sem exagero, ele segurou a mão dela. Simples. Delicado. Real. E naquele toque não havia impulso. Não havia dor, só escolha. Seo-yeon entrelaçou os dedos com os dele. E naquele momento... ela entendeu. Ela não tinha perdido tudo naquela noite. Ela só estava sendo redirecionada para um lugar onde finalmente seria amada do jeito certo. Às vezes, a maior dor da nossa vida não vem para nos destruir. Vem para nos tirar do caminho errado. Porque perder alguém que não te valoriza pode ser exatamente o que te leva a encontrar quem nunca vai te deixar ir. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.